Boa tarde, turminha. Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula com o tema tribos indígenas, continuando, né, falando dos índios, da cultura, dos costumes, das aldeias, né, das línguas. Então vamos lá, vamos continuar. Hoje é dia 13 de maio de 2021, quinta-feira. Vamos começar assistindo o vídeo Aquitã, o índiozinho. É uma história bem legal de um índiozinho. Vocês vão adorar. Depois vocês vão fazer o desenho no caderno, tá bom? Faça no caderno cabeçalho o alfabeto. E depois nós vamos começar com o livro Língua Portuguesa, o livro Aprender Sempre, na página 66 a 72. E depois que terminou aprender sempre, vamos para o ler e escrever nas páginas 33 e 34. Então vamos lá, aprender sempre, página 66. Nós vamos para a aula 4, conhecendo outros povos indígenas. Então aqui, turminha, o que nós vamos fazer? Nós vamos, embaixo de cada foto, nós vamos colocar a legenda. Embaixo, mais abaixo, olha, eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha, nesta parte aqui, ó, anexo 1 na aula 4. Nesta página aqui, ó, neste pedacinho aqui, tem aqui, ó, as legendas das fotos. O que são legendas? São, quando você olha a imagem, olha aqui, você olha essa imagem, você tá vendo que são os índios dançando, né? Então aqui a gente vai falar, os índios da tribo tal estão fazendo a dança tal. Então vocês vão olhar aqui, ó. Dança, aqui olha, dança na comunidade Raposa Serra do Sol. Então essa legenda vocês vão recortar aqui, olha, a tirinha e vão colar aqui na parte de baixo da imagem. Porque a legenda é o que está acontecendo naquela foto, tá bom? Depois nós temos outra aqui, ó. Índio Caimurã tocam uma flauta típica uruá. Então vocês vão ver qual é o índio que está tocando flauta, os índios estão tocando flauta e colar a legenda aqui. Depois outra, ó, dança terena em volta da fogueira nos Jogos dos Povos Indígenas em Olinda. Então vocês vão ver qual é o que eles estão dançando em volta da fogueira e colar a figura aqui, a frase aqui, a legenda aqui. E depois a outra é, olha, índios pataxós realizam uma manifestação em Brasília. Então, aqui, olha, os índios pataxós. Então, assim, vocês têm que ler, aqui está em Brasília, ó, Brasília. Tá vendo lá o palácio, lá, ó, lá atrás, do presidente, né? Então, eles estão fazendo aqui, ó, uma realização de uma manifestação. E aquele da dança é outro, este daqui da dança, tá bom? Então, vocês observando a imagem, vocês vão colar, recortar as legendas abaixo e colar embaixo da figura, tá bom, turminha? Porque a legenda diz o que está acontecendo lá naquela imagem. Aí vamos mais abaixo. Vamos descer. Essa legenda está na página 75. Olha, na página 75 aqui, ó, 75, tá bom? Aí continuando, vamos descer. Agora aqui, ó, outra explicação, né? É uma leitura de um texto, começa na página 68, na página 68, e depois a gente vai vai ter que colocar as legendas das imagens. Então vamos lá, aula 6, conhecendo um pouco mais sobre os povos indígenas. Então, olha, nesta aula vamos conhecer o povo Kisidege. É uma forma de organizar o trabalho na comunidade. E sua forma, né, de organizar o trabalho na comunidade. Então, olha lá, número 1. O texto a seguir é uma ficha técnica que apresenta as informações básicas sobre o povo Kisedege. Acompanhe a leitura e as orientações de sua professora.
Então, assim, né? Essa tribo, nós vamos ler a leitura, fazer a leitura da ficha técnica da tribo, né? Com informações sobre eles. É um nome diferente para a gente falar, né, turminha? É difícil até, mas vamos lá. Povo Kisidege, nomes povo Kisidege ou Suyas. Língua Kisedege ou Gé. Então essas são as informações. O nome, né, da tribo, a língua que eles falam, né, que é a língua deles. Depois, onde vivem? Parque Indígena do Xingu. Então eles vivem no Xingu, localizado no estado do Mato Grosso, numa zona de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. Trabalho. Do que eles trabalham? Na agricultura, na caça, na pesca e produção de tecidos. A organização do trabalho. Então, como eles se organizam lá na sua aldeia, né? O homem prepara a terra para o plantio, derruba a mata, queima e planta. A mulher colhe os vegetais e o transporta até a aldeia. A caça e a pesca são feitas por homens, na maioria das vezes. Na arte, olha lá, o que, que eles fazem de arte, né? Por causa da cultura deles. Então, olha lá, eles são muito ligados à música. Para eles, capacidade de ouvir de modo geral, não apenas música, significa compreensão e conhecimento. Então, eles gostam muito de música, né? Então, além das músicas, como eles gostam de ouvir muito, não só músicas, então eles conversam muito, eles escutam muitas pessoas, né? Então, essa é a arte dos índios, Kisidege, tá bom? Agora vamos para o outro. Na página 69, agora é a aula 7, o povo Pataxó. Olha lá, quem já ouviu falar nessa tribo Pataxó? Eu já ouvi. Ela é mais conhecida, né? Nesta aula, vamos aprender um pouco sobre as estratégias de comunicação usadas pelo povo Pataxó. Então, como será que eles se comunicam, turma? Olha, acompanhe a leitura em voz alta feita pela professora do texto Nosso Jeito de Se Comunicar. Então, olha lá. Olha essa imagem, né? Como será que eles se comunicam? Vamos ver. Olha, aqui, ó, eu comecei aqui, ó. Os pataxós, ou pataxó mais velhos, se comunicam através de sinais. Olha, eles se comunicam através de sinais. Cortes em madeiras, folhas de patiobá, rastros, imitação de pássaros e assovio com as mãos. Tocar o boré. Então, olha lá, eles se comunicam dessas maneiras aqui, né? Através dos sinais, através dos cortes em madeiras, pelas folhas de patiobá, os rastros deles também eles se comunicam, né? Imitação dos pássaros e assovio com as mãos. Quando, aqui continuando, né? Quando estavam na mata e ficavam perdidos dos companheiros, eles deixavam cortes nos troncos das árvores. Também tocavam o boré com as mãos, que é um tipo de assovio, e batiam num pau que tinha o oco. Um pau oco, eles, além deles assoviarem, eles também batiam nesse pau que fazia um som, porque ele era oco, então ele soltava um som diferente, imitando a batida do pica-pau. Olha lá, hein? Que legal. Também pegavam na folha do patiobá e batiam, fazendo ela dar um estalo. E conheciam mensagens deixadas pelos rastros das pessoas e imitavam a capoeira, o caburé e outros pássaros para transmitir mensagens e para fazer a caça. Então, olha lá, esse é um pouquinho da tribo do Pataxó, tá bom?
o jeitinho deles se comunicarem. Então vocês viram que através da natureza, né, dos troncos das árvores, das folhas, eles faziam cortes, eles batiam nos troncos ocos, né, que tinham um som específico, que imitava o pica-pau. Essa patiobá, a folha, né, batiam nela porque ela dava um estalo, então eles tinham um ritmo onde eles já conheciam para deixar mensagens, né? Os rastros das pessoas também eles olhavam para ver, né? É, para onde que eles estavam indo, e mensagens deixadas pelo rastro também, né? Imitavam a capoeira e assim por diante, tá, turminha? Continuando aqui, agora nós vamos para a parte da das imagens. Observe as imagens de alguns pássaros e plantas que foram citados no texto. Então, olha lá, ó. Este é o pássaro capoeira que eles imitavam, né? O som dele. Esta é a patiobá, olha aqui, ó, tipo uma coqueira, que é essa folha que quando eles batiam dava os estalos. E este daqui é o caburé, outro pássaro que eles imitavam também. Né? Parece uma corujinha este, né, turma? Então vamos lá, continuando na página 71, aula 8, produção de legenda. Então a Pro falou lá em cima o que são as legendas, né? Então as legendas são o que a imagem diz, o que ela mostra. Então olha lá, nesta aula vamos escrever em duplas algumas legendas sobre os povos indígenas e sobre a premiação que o povo Kisidege recebeu na ONU. Então, nesta atividade, você e seu colega de dupla vão selecionar uma das imagens e produzir uma legenda para compor o mural. Não esqueça de planejar o texto antes. Então, olha lá. Como nós não estamos em sala de aula, você, com o seu responsável, você pode escolher uma dessas imagens aqui, olha. Nós temos 6 imagens, olha. E conforme o que foi falado no texto lá em cima, né, do povo que se dege, vocês podem voltar lá no texto e olhar, vocês podem ver a imagem, escolher uma imagem e escrever, fazer uma escrita sobre ela, o que ela quer dizer aqui nessa imagem, tá? Então, olha, aqui está falando onde ele mora, onde a tribo está situada, vocês podem falar alguma coisa. Aqui está falando, olha, as mulheres fazendo a produção aí de algum alimento. Aqui tem as crianças, as mulheres, né, da aldeia. O banho, né, no rio, olha lá. O pássaro que eles imitam, né, a alimentação. Então vocês podem escolher uma dessas imagens e fazer a legenda. Dizer o que essa imagem está mostrando para nós. Tá bom? Vamos agora na parte 4. Preste atenção na leitura e vamos preencher a ficha do animal. Então aqui nós já saímos do Aprender Sempre e fomos para o livro do Ler e Escrever na página 33. 33, olha lá. Agora nós vamos fazer a atividade de leitura de diferentes textos. Então, nós vamos começar na atividade 1A, curiosidades. Nós temos um bichinho aqui. Será que bichinho que é esse, hein? Olha aqui, observe essa imagem. Que bichinho que é esse? Por que esses bichos dormem tanto? Então, aqui, ó, por que será que esses bichos dormem tanto? Quem sabe qual é esse bicho? Esse bichinho aqui é o bicho coala. Isso mesmo, o bicho coala. Vamos ver. Este animal, vou ler o texto aqui, ó. Comecei aqui, tá bom, turminha? Segue a bolinha. Este animal, com uma aparência que dá vontade de abraçar, é originário, né, da Austrália. Ele é da Austrália. Trata-se de um mamífero, então quer dizer que os filhotinhos dele, né, mamam na mãe, do grupo dos marsupiais. Este mamífero pode chegar até 85 centímetros. Olha, então ele não chega nem a 1 metro, né? Ele só pode até
85 a 85 centímetros, pesando até 13 quilos. Ele pode pesar até 13 quilos. Passam boa parte do seu tempo nas árvores e, para isso, eles possuem mãos e pés adaptados com garras que os auxiliam para escalar. Esse lindo mamífero pode chegar a dormir até 18 horas por dia. Nossa, ele é dorminhoco, né, turma? Olha, 18 horas ele pode dormir por dia. Mas por que o koala, olha o nome dele, koala, por que o koala dorme tanto? Por que será? A resposta está em sua alimentação. Os koalas são animais herbívoros que se alimentam. O que são herbívoros, né? O que são esses herbívoros? Eles se alimentam das folhas de algumas plantas. E entre elas, o eucalipto. Olha, é muito famoso o eucalipto, né? A gente já, quem conhece um pouquinho dos koalas já sabia que ele adora eucalipto. E é com essa folha que eles sobrevivem, pois é dela que retiram os seus nutrientes e a água. Então, eles tiram as vitaminas, os nutrientes, né, para o seu corpo ficar bem. E muita água. Porém, como a sua dieta baseia-se na folha do eucalipto, a planta demora para ser digerida pelo seu organismo, oferecendo pouca energia ao animal. Sendo assim, o koala precisa dormir por longas horas. Então, além dela ser boa, ela pode ser boa com os nutrientes, mas ela demora para o organismo fazer a digestão. Então, o animal fica, né, com a sensação de preguicinha, né? E acaba dormindo um pouquinho mais. Dá bastante sono. Por isso, caso um dia você encontre um koala dormindo por aí, procure não acordá-lo, ok? Que legal! Então, nós falamos um pouquinho do koala, né? Quanto ele mede, quanto ele pesa, a alimentação dele, né? Que ele dorme até 18 horas por dia, que ele é um mamífero, certo, turminha? A alimentação dele, ele é um animal herbívoro que come plantas, folhas, né? Então, aqui embaixo, nesta parte aqui, neste quadro aqui, é a ficha técnica do animal. É onde você vai colocar as informações sobre ele. O nome do animal, então você vai colocar aqui na frente, koala. O que ele gosta de comer, o que ele gosta, acabei de falar, né? As folhas, as plantas. Onde fica boa parte do tempo? Aonde que ele costuma ficar? Nas árvores. Quantas horas ele dorme por dia? Então a Pro já falou lá em cima que ele pode dormir até 18 horas por dia. Então aqui vocês vão colocar essas informações, ok? Agora vamos para a matemática. Vamos lá pegar o livro do EMAI e depois do Aprender Sempre. No EMAI, nós vamos fazer a página 18 e 19. E no Aprender Sempre, a página 126 e 127. Na atividade 2.4, que é do EMAI. De acordo com a nossa lista, preencha os dados abaixo com a ajuda de um responsável. Então, olha lá, eu coloquei a nossa lista aqui para vocês lembrarem que eu já enviei no grupo. Vou enviar hoje novamente, tá? E aí vocês vão fazer a atividade de acordo com essa lista. Desculpem, no EMAI, tá bom? Então, observe a lista da nossa turma e realize as atividades. Vamos lá. Então, aqui está o nome da turma, a data de nascimento, olha lá, data de nascimento e a idade, a idade que cada um tem. Depois, nós vamos na página 18. Olha lá, página 18 do EMAI. Atividade 2.4. Aí vamos lá. Quantos dias tem uma semana? Então, olha lá, turma. Contando lá que o dia, a nossa semana começa no domingo. Então, nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. Então, vamos contar quantos tem os dias. 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos quantos dias tem a semana? Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então, vocês têm que escrever aqui 7. Aqui, ó, veja o calendário que construímos e escreva os dias do mês da próxima semana. Então, vocês vão escrever aqui nesta parte aqui, olha, os dias da semana que vem. Então, no domingo agora, que dia que vai ser? Então, vamos só lembrar. Hoje é 13, depois 14, sábado 15, domingo 16. Então, vocês vão começar aqui, ó, 16. Eu vou só dar o primeiro dia, 16. Depois, vocês vão continuar até no sábado, certo? Muito bem. No número 3, quais são as crianças da nossa turma que nasceram neste mês? Então, nós estamos no mês de maio. Aí, vocês vão olhar lá na nossa lista e ver qual criança que nasceu no mês de maio. O mês de maio é o mês 5, tá? É o mês 5. Então, vocês vão ver quem nasceu em maio, no mês 5, e colocar o nome. Ó, eu vou achar um aqui. Então, aqui, ó, o Enzo. O Enzo nasceu no mês 5, ó, dia 30 de maio. Então, o Enzo vocês vão colocar lá. Depois vocês vão ver, ó, achei outra. Achei mais um. Vamos ver. Olha, são 3 aluninhos que fazem no mês de maio. Vocês vão achar o nome e vão escrever aqui embaixo, ó. Tá bom? Seguindo, no número 4, quantas crianças da nossa turma nasceram neste mês? Então, olha, quais são as crianças que nasceram neste mês? Quantas crianças? A professora já falou quantas ali em cima, né? A professora, vocês vão colocar a quantidade de crianças que nasceram neste mês. Aqui em cima é o nome e aqui embaixo a quantidade. Depois, no número 4, atividade 2.5, na página 19, do EMAI, ó, do EMAI. De acordo com a nossa lista, ó, então ainda trabalhando a lista da turma, e com a ajuda de um responsável, complete o quadro dos aniversariantes da turma. Então, olha lá, vocês vão olhar mês a mês. Então, janeiro. Quem faz em janeiro? Janeiro é o mês 1. Aí coloque aqui, ó, quantas pessoas, a quantidade vocês vão colocar. Quantas fazem em janeiro? Ó, eu vou fazer o janeiro junto com vocês, tá bom, turma? Vamos subir lá e eu vou fazer junto com vocês. Em janeiro, deixa eu ver, vamos olhar, janeiro é mês 1. Vamos olhar aqui no meinho, aqui, ó, que é o mês, porque é o dia, ó, aqui é o dia, depois aqui no meio é o mês e aqui por último é o ano. Então, nós temos que olhar na partinha do meio, que é o mês. O mês 1, vamos ver. O 1, ó, a Clara, 1. Vamos ver se tem mais. Só uma criança faz no mês 1. Só a Clara, tá bom? Então, nós vamos lá embaixo e vamos colocar aqui, olha. Vamos colocar em janeiro, uma criança só que faz no mês 1. Depois vocês vão olhar no fevereiro, que é mês 2, março é mês 3, abril mês 4, maio mês 5, junho mês 6, julho mês 7, agosto mês 8, setembro mês 9, outubro mês 10, novembro mês 11, dezembro mês 12. Tá? Então, vocês vão observar lá na lista e escrever a quantidade de crianças que faz aniversário em cada mês. Muito bem. Aí, vamos para a próxima, é a página 126, que é do Aprender Sempre. Voltamos lá no Aprender Sempre, né? Agora só que na parte de matemática, na página 126. Aqui nós vamos somar os números e observar a escrita dos números e colocar aqui a continha. Então, olha lá. Olha aqui o que está com 5, ó, tô lendo essa daqui, ó. 5 mais, ó, sinalzinho de mais no meio, 5 mais 5 é igual a
10. Se eu juntar os 5, põe 5 dedinhos, mais 5 dedinhos, dá 10. E se eu juntar aqui, ó, 6 dedinhos mais 6 mais 4 dedinhos, dá 10 também. Olha, números diferentes, mas os resultados são o mesmo, certo? Ó, dá 10 e dá 10. Ah, e Cecília disse que pode ler assim. Então, olha lá. Aqui, ó, é Elaine que mostrou com os números. A Cecília mostra com a escrita dos números, né? Olha, então, olha lá. 5 mais 5 é a mesma coisa que está aqui em cima. É igual a 10. Então, ela leu a continha. Aqui também, olha, 6, ó, 6. 6 mais 4, ó, mais 4 é igual a 10, ó, 10. Então, aqui ela fez a leitura, né, da escrita da conta. E é o que nós vamos fazer aqui, ó. Use uma escrita como a feita por Elaine para indicar que. Então, letra A, olha lá. 3 mais 7 é igual a 10. Então, eu vou escrever o número aqui, ó. 3 mais 7 é igual a 10. A mesma coisa eu vou fazer neste de baixo aqui, tá bom? Aí vocês vão fazer aí, vão procurar tentar fazer a leitura e escrever aqui embaixo, fazer a escrita da conta embaixo. Na página 127 do Aprender Sempre, ainda na parte de matemática, nós vamos aprender o que é maior e menor. Então, a professora vai estar enviando um videozinho falando de algumas comparações sobre maior, menor, grande, pequeno, grosso, fino. A professora vai estar enviando para vocês terem a noção de algumas comparações, tá bom, turma? Mas o menor e o maior, então eu vou colocar aqui, ó, vou fazer uma bolinha, tá bom? Então, eu vou fazer essa bolinha aqui. Opa, falhou a minha bolinha, desculpem. Então, eu vou fazer... Tá difícil aqui, né? Deixa eu tirar. Ó, eu vou fazer uma bolinha. Eita. Aqui não tá indo, mas vou fazer um tracinho. Então, um tracinho. Tá difícil, turma. O computador aqui tá de um tracinho. E aqui do lado, outro tracinho. Então, ó, esse tracinho é o maior, olha, pode ver que ele é mais comprido. E este daqui é o menor. Então, eu tenho o maior, que é, né, olha, mais comprido, e este daqui menorzinho, tá bom? Então, ó, maior, menor, tá? Aí, nós vamos observar aqui, ó, aula 10 é sobre maior e menor. Elaine organiza seus brinquedos. Então, olha, ela está organizando essa coleção aqui, esses ursinhos, né? Elaine disse que ia arrumar sua coleção de ursinhos, ó, a coleção dela de ursinhos de pelúcia na prateleira, organizando-as do menor para o maior, tá? Para o maior. Então, do menor para o maior, sempre começando do menor. Então, olha lá, vocês vão ver. Vocês vão ter que colocar a letra. Então, observando esta imagem aqui da coleção dos ursinhos, nós vamos ver qual é o menor de todos. Então, eu vou começar para vocês e vocês vão continuar. Então, o menor de todos, olha aqui, é a letra B. Então, eu vou escrever letra B, certo? Depois vocês vão continuar. Depois desse ursinho da letra B, qual que ele fica um pouquinho maior que esse? Olha lá. E depois desse, qual que vem? E depois desse, qual que vem? E por último. Então, aí vocês vão colocando a sequência aqui. Olha a letrinha embaixo do ursinho e coloque aqui, nesta linha embaixo. Certo, turminha? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida, a professora está à disposição, é só chamar no privado. Beijos para vocês e ótima atividade!